seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à celebração da solenidade de Pentecostes e celebração pelas missões. As intenções desta Santa Eucaristia, pelas almas de Simone Gomes Barbosa, Maria das Neves, Manuel Matos e família, Antônio Oliveira e família, David Santos e família, Maria Faranha e família e Maria Matias. Pela saúde de Rosa Lúcio Messi de Nóbrega, Rafaela Yumi, Paulo Sérgio Nakagawa, do bebê Miguel e do adolescente João. Pentecostes é a coroação da Páscoa de Cristo. Nele acontece a plenificação da Páscoa, pois a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos manifesta a riqueza da vida nova do ressuscitado no coração, na vida e na missão dos discípulos. O Espírito Santo iluminou os discípulos e o tornou missionários. Pedimos nesta celebração que o Espírito Santo também nos ilumine e nos torne missionários na messe do Senhor. Irmãos e irmãs, hoje celebramos o dia que o mistério pascal atingiu a sua plenitude, no dom do Espírito derramado sobre a Igreja nascente. Nós que vivemos nesta grande cidade, convivendo com tantas culturas, damos graças ao Pai porque o Espírito revelou a todos os povos o mistério escondido nos séculos e reuniu todas as raças na alegria da salvação. Por força deste mistério, seremos revestidos da força do Espírito para sermos testemunha do Cristo ressuscitado. O presidente desta celebração é o Padre Cláudio e o concelebrante o Padre Arley. Vamos recebê-los com o canto de entrada ao número 103 do livro. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homens a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele
O Espírito do Senhor encheu a terra inteira, Ele que abrange todo o universo, conhece também cada palavra. Aleluia. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós em misericórdia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Elevemos o hino de louvor ao Senhor. Número 138 do livrinho 138.
no início da pregação do Evangelho. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar e vamos dar início à liturgia da palavra. O Espírito derramado em Pentecostes sobre a Igreja vem agora em nosso auxílio, para que, ouvindo a palavra do Senhor, a tornemos viva e atual para nós. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus, devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheio de espanto e de admiração, dizia: esses homens que estão falando não são todos galileus. Como é que nós os escutamos em nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Porfíria, do Egito e da parte da Líbia, próximo a Cirene, também romanos que ali residem. Judeus e prosélitos, crescentes e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Se tivesses vencido elas perecem, e voltam para o monte de Miguel, enviais o vosso Espírito e renasce, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja eterno o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso
Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. Cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem, enchei-nos bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós, sem a luz que acorde, nada o homem pode, nem o bem há nele, nem o bem há nele. Ao sujo lavar, ao seco regar, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer, o frio aquecer. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Emprego forte, uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Fiquemos de pé e vamos aclamar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia,
corações dos fiéis e acende neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Foi terceiro dia, o primeiro de semana, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, posto no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois das palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Novamente ele disse: a paz esteja convosco. O Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. E a quem não perdoar, eles não lhes serão retidos. Palavra da salvação. Vamos assim, primeiro momento, nos focalizar em que momento nós estamos do ano litúrgico. Na verdade, nós começamos o ano litúrgico com o tempo do Advento, Natal, Epifania, batismo de Jesus, depois entramos no tempo, alguns domingos no tempo comum, aí nós começamos o tempo da Quaresma, e demos esses 40 dias da Quaresma, a primeira fraternidade dela, tempo da Páscoa, tempo pascal, domingo de Ramos, quinta-feira, sexta-feira santa e domingo de Páscoa. Depois, portanto, tivemos assim, quase que 40 dias da presença de Jesus, do ressuscitado, que foi aparecendo muitas vezes. No domingo passado, nós celebramos a ascensão, o momento em que Jesus desaparece fisicamente da face da terra para guardar o dia, no final dos tempos, mas dizemos que ele continua presente, na sua palavra, nos sacramentos, no ensinamento da igreja, enfim, é verdade. E então ele prometeu também que enviaria o Espírito Santo, a festa de hoje. Então, o texto de hoje mostra justamente os autores sagrados, especialmente os Atos dos Apóstolos, que tentam assim explicar tudo o que aconteceu, humanamente, digamos assim, o que aconteceu. Mas antes de tudo, uma pergunta, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A pombinha? Quem é o Espírito Santo? Olha, o Espírito Santo é Deus. Nós aprendemos desde criança que há um só Deus em 3 pessoas: Pai e Espírito Santo. Então, o Pai que enviou o seu Filho, depois o Filho que enviou o Espírito Santo, assim. E enviou o Espírito Santo para quê? Para nos dar força, coragem, e vivermos também a nossa fé. Como é que nós encontramos na Bíblia o Espírito Santo? Em que momentos? Vamos recordar alguns que são importantes. Lá na criação do mundo, diz o livro do Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas e as circundava. Verdade? Vamos dar um salto assim, vamos lá no Novo Testamento. Para iniciar o Novo Testamento, o que aconteceu com Maria? Ela procedeu por obra e graça do Davi, olha só, o Espírito Santo na criação,
no início da redenção, e depois, uma vez mais, vamos para frente, um outro momento, quando Jesus da sinagoga, tomou o livro do profeta Isaías e leu, onde dizia assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me escolheu, me ungiu e me envia anunciar a todos os povos a redenção. Foi. Está no Evangelho também de Lucas, verdade? Depois, portanto, nós temos ainda outros momentos, como a festa de Pentecostes, também o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e os torna, portanto, discípulos missionários. Então veja bem, hoje é uma festa assim, muito importante. Primeiro mesmo como dizer, é o aniversário da igreja. Hoje podemos cantar o parabéns da igreja, para nós. A igreja começou a ser e é justamente no dia de Pentecostes. Lembra o que aconteceu com os apóstolos, os discípulos, depois que prenderam Jesus? Bom, todo mundo caiu fora, né? Foi no dia de Pentecostes que eles começaram a dizer: olha, esse Jesus que vocês mataram, Deus não ressuscitou, nós estamos aqui para anunciar isso para vocês. Então a força do Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é aquele também que nos ajuda a viver a nossa fé. Diz o apóstolo Paulo na Santa Leitura: se não fosse o Espírito Santo, nós nem poderíamos nomear o nome de Deus. É o Espírito Santo que nos faz isso. Mas também olhamos assim na história, quantas pessoas também movidas pelo Espírito Santo, quantos mártires da igreja, quantas pessoas que se entregaram a Deus no sofrimento, onde buscaram essa força? A força do Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo, onde mais? No dia que fomos batizados, eu vi lá, João Francisco Paulo de batismo, o Pai, o Filho. No dia que fomos crismados, também o bispo põe as mãos, ele recebe por esse sinal o Espírito Santo do nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. No dia que eu fui ordenado padre também, pronto, né? A oração do bispo, a imposição das mãos, recebi o Espírito Santo para servir a igreja. Mas também, em cada Eucaristia, em cada missa que acontece, também a presença do Espírito Santo. Em que momento? E agora? Está ou não está? Em que momento podemos dizer que o Espírito Santo está presente? No momento em que o padre, os padres também, tendo aqui já feito o ofertório, lá com o pão e o vinho aqui, no momento em que ele impõe as mãos, ele invoca o Espírito Santo para que, então não é o padre que consagra, não. Os padres são somente um instrumento de Deus para que o Espírito Santo consagre mesmo este pão e este vinho no corpo e no sangue de Jesus. Olha só, em quantos momentos da nossa vida, sem contar aqueles da vida particular, o Espírito Santo está presente. Verdade? Então, e é justamente esse Espírito Santo que hoje continua agindo na igreja. Então, hoje é o dia que nós somos convidados a perceber isso. Olha só, a primeira leitura contemos a ela. Com a força do Espírito Santo, eles se tornaram anunciadores. Ontem nós tivemos uma assembleia da Diocese, onde estamos levando em frente aquele projeto para o projeto missionário da igreja, e a constatação que o cardeal nos colocava é verdade, Isso é preocupante porque diz assim: dos 70% dos católicos, dos batizados, somente 30% tem alguma ligação com a comunidade, com a igreja, verdade? 70% são batizados, mas sem compromisso, sem participação, sem comunhão com a comunidade. Então, também, olha só, Então, a dimensão missionária nos leva, portanto, primeiro a perceber bem perto de nós.
de tendo recebido também o Espírito Santo, ele permaneça no meio de nós, o acolhemos, para que nós também nos tornemos missionários. E nós estamos no ano vocacional. Que bom seria se cada batizado descobrisse a importância e o valor da sua vocação, quer seja dentro da igreja, nos pastorais, também nas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, como também no mundo da sociedade, todos os cristãos assim atuando na sociedade, deixando-se levar e orientar pelos valores do reino de Deus, da justiça social, da direção da doutrina social da igreja. Quanto nós temos que fazer e viver para transformar justamente a nossa humanidade e para que a igreja continue sendo aquilo que ela é por natureza. Tome o folheto da missa, vamos lá na oração que nós fizemos, a primeira oração, o que é que nós pedimos a Deus, o que é que nós prezamos lá. Ao número 5 do folheto, a primeira página. Nós pedimos assim, ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos, juntos, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da criação do Evangelho. Deu para entender? Olha só que desafio e compromisso nosso, verdade? Então o Espírito Santo já está em nós, recebemos o batismo, o crisma, deixemos e demos a oportunidade que ajude, que nos acompanhe, nos fortaleça, nos encoraje também para vivermos plenamente a nossa missão, como seguidores de Jesus Cristo, iluminados pelo Espírito Santo. Última coisa também, olha só, para dizer e confirmar. Última coisa que está no Evangelho de hoje, o último texto diz assim, depois que o próximo ele diz, recebei o Espírito Santo, a quem perdoados os pecados, e serão perdoados, a quem não perdoados, e serão. O que é isso? O sacramento da penitência e da confissão. Não é uma intenção de amém da igreja, mas é justamente de mandar uma ordem de Jesus. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, ouvidos pelo Espírito Santo, apresentemos a Deus nossos pedidos, enviar a luz do vosso Espírito Santo. Senhor, iluminai vossa igreja que está em São Paulo, para que seja um sinal da luz de Cristo nesta grande cidade. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, a diversidade de dons e de ministérios é uma grande riqueza da nossa igreja. Fazemos reconhecê-la e vivê-la na unidade do Espírito, nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, concedei à vossa igreja a graça de nunca renunciar ao diálogo com aqueles que, mesmo não participando plenamente dela, creem no vosso Filho. Nós vos pedimos.
Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai nossas pastorais, movimentos e grupos de evangelização, para que se mantenham perseverantes em sua missão, nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai as consciências de todos nós batizados, para que assumamos o compromisso na defesa dos direitos dos pequenos e dos pobres, nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Tomemos o livro de canto, lá no final vamos fazer a oração missionária. Justamente no dia de hoje, a igreja missionária, levada a nos a todos e evangelho. Ó Senhor, e quereis que chegue a todos a mensagem da salvação, por meio do serviço missionário da igreja. Vede a extensão de vossa bênção e suscitai no coração de todos os batizados o desejo de colaborar na obra da evangelização, a fim de que o Evangelho do meu Filho Jesus e os valores do reino sejam conhecidos e estejam presentes na sociedade. Ajudai, Senhor, para que possamos conhecer um pouco mais esta realidade missionária e colaboremos começando pela oração das missões e pelos missionários, incentivando as operações missionárias, bem como a colaboração econômica. Somente assim a Igreja poderá cumprir sua missão e levar a todos a mensagem da salvação. E Maria, a estrela da evangelização, modelo missionário, nos acompanhe e nos proteja. Amém. Podemos sentar e vamos dar início à liturgia eucarística. Pessoal, então, essa homilia linda que o Padre Cláudio fez, né, nos explicou por que hoje toda a liturgia está de vermelho. O nosso folheto é todo de vermelhinho também, né, simbolizando o fogo do Espírito Santo, que é um dia tão importante para a igreja. Como disse o Padre, hoje é aniversário da igreja. A igreja começou com o batismo do Espírito Santo. E hoje nós vamos trazer junto no ofertório os cartazes que as crianças da Primeira Eucaristia fizeram e também as placas com os dons do Espírito Santo que o pessoal da Crisma e outros jovens trarão, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção nesse ofertório e, como disse aqui nessa segunda oração da oração dos fiéis, Senhor, a diversidade de dons e de mistérios é uma grande riqueza da vossa igreja. Fazei-nos reconhecê-la e vivê-la na unidade do Espírito Santo. Que nós possamos pedir esses dons do Espírito Santo para a nossa vida, porque é para isso que o Espírito Santo veio sobre a igreja e sobre todos nós, no nosso batismo e depois na crisma, né? Os jovens que vão fazer a confirmação, a crisma, nós vamos ver agora nas palavras entrando os dons que o Espírito Santo pode nos dar. Nosso canto número 109, por enquanto. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou.
quiser trazer a sua oferta, pode fazê-la agora. As flores oferecidas e quando se dá perdão, nas dores compadecidas eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz do povo, por isso alegre sou. Os homens que estão unidos, com outros partindo pão, nos bravos fortalecidos, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz do povo, por isso alegre sou. Na fé dos que estão sofrendo, no riso do meu irmão, na hora em que está morrendo, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz do povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz do povo, por isso alegre sou. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos o seu sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Concedido nós nos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do nosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Seja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo em nosso dever e salvação dar-nos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno Todo-Poderoso. Pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. Ele que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na condição de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da nossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo,
salve os vossos louvores. Suplicantes vos rogamos, vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, esse sacrifício puro e santo, que oferecemos, antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhes paz e proteção, unido a um só corpo, governando por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, Papa Francisco, nosso Bispo, Odilo e seus auxiliares, e todos que guardam a fé católica e receberam os apóstolos. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. E a todos os que se lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e todos os que se recusam a saltar, dos quais conheceis a fé e que são concedidos. Por eles, nós oferecemos também, e a eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e leva a vós suas preces, verdadeiro, quer vivo e herdeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança de suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo em línguas de fogo se manifestou aos apóstolos. Veneramos em primeiro lugar a glória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa Sempre Virgem Maria e seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Ele levou os olhos ao céu, ao vosso Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, por memória, também lembrar a paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo e eterno, e casa perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebeste os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão, e a oração pura e santa do sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta
Suplicantes vos pedimos, ó Deus Onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos une no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, recordando hoje Simone, Maria das Neves, Manuel, Antônio Oliveira, Davi Santos, Maria Faraó, Maria Matias, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles, a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa vontade, o convite dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, águia, heresia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os nossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 O apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, nos dizia assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Estamos tratando de nós, iluminados, fortalecidos, encorajados pelo Espírito Santo, possamos ser sempre testemunhas, missionários, pessoas capazes de levar a todos a mensagem da salvação. Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, o Pai, e dai-nos a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, que sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Cristo ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Colhendo-nos, desejando-nos a paz de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende
Nosso canto número 313 do livrinho. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência que, como eterno, faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho que nos faz sábios para guiar.
Ó Deus, que enriqueces a igreja com os bens do céu, concedai a vossa graça, para que o dom do alto do Espírito Santo nela continue sendo sua força, que o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um instante para os avisos da semana. Amanhã, dia 20, é o dia da Consolata e nós vamos ter uma celebração em louvor a Nossa Senhora da Consolata às 19h30. Então, se alguém quiser participar, amanhã, dia 20, às 19h30, nós vamos ter uma celebração em louvor a Nossa Senhora Consolata. Na quarta-feira, dia 22, às 7h30 da manhã, nós vamos ter missa em louvor a Santa Rita, com bênção e distribuição de rosas. Se alguém também quiser participar, às 7h30 da manhã, antes de ir para o trabalho, fica o convite aí, e os devotos de Santa Rita também, Então nós vamos ter na quarta-feira, dia 22, às 7h30, a Santa Missa em louvor a Santa Rita, com a bênção e distribuição de rosas. Na quarta-feira, já que é de costume, às 19h30, na quinta-feira, dia 23, nós vamos ter a adoração eucarística pelas vocações. A gente convida aí todos a virem participar, a rezar, para que a gente tenha vocações aqui na nossa paróquia. Obviamente, a gente tem rezado mais para as vocações religiosas, que a gente precisa mais, de sacerdotes, de irmãos religiosos, de leigos também, mas mais de padres, até de irmãs freiras, como a gente diz, para difundir o Evangelho do Senhor. Então a gente convida, eu acho que através da oração, quem sabe a gente toca no coração de algum jovem, de algum adolescente, até de algum filho ainda, para que no futuro possa seguir esta vocação. No dia 25 e 26 de maio, os noivos aí que precisam fazer o curso de noivos, então nós vamos ter o curso de noivos do setor Emirim aqui na nossa paróquia, dia 25 e 26, que é um sábado e um domingo, a partir das 15 horas. A inscrição pode ser feita na secretaria da paróquia. No dia 30 de maio, que é uma quinta-feira, que é o feriado de Corpus Christi, nós vamos ter a celebração com o nosso tradicional tapete, Só que esse ano veio uma sugestão diferente. Ao invés de pintar, fazer aqueles desenhos todos, foi sugerido nós fazermos um tapete com alimentos. Como vai ser este tapete? Obviamente a gente vai estender, eu acho que é um TNT, que se fala, aquela manta, e nas laterais desse TNT nós vamos colocar esses alimentos, que é a comunidade doa. Então, o arroz, o saquinho do feijão, o óleo, enfim, as doações que a gente faz. Então, este ano a gente vai fazer diferente. Em vez de pintar lá, o pessoal pinta, faz os desenhos, com pó, com infinidade de serragem. Este ano nós vamos fazer um tapete diferente. E ao término desta celebração, esses alimentos serão doados para os vicentinos aqui da nossa comunidade, que faz a distribuição de alimentação no final do mês para as famílias mais necessitadas da nossa paróquia. Então nós vamos pedir a colaboração mais uma vez dos nossos paroquianos, para que no próximo final de semana, quem puder trazer um saquinho de arroz, um saquinho de farinha, enfim, um óleo, para que a gente acumule esse material e no dia 30, no final, na quinta-feira, a gente então coloque todas essas doações neste tapete de Corpus Christi. E outro comunicado também, já em junho, dia 22 ou 23 de junho, nós vamos ter a nossa quermesse aqui, que é da Nossa Senhora Consolata, a nossa grande festa. E aí a equipe que está coordenando está pedindo aqui, se alguém puder fazer doações de prendas para a nossa quermesse, então a gente já está recebendo. Para o mês de junho, ainda temos um tempinho aí, mas se alguém quiser fazer alguma doação de prendas aqui para a nossa quermesse, também estamos recebendo.
nos ilumine. Quem desejar ter uma explicação bem interessante sobre os dons do Espírito Santo, basta consultar na internet a explicação dos dons do Espírito Santo do Papa Francisco. Interessante, a explicação que ele dá atualizada dos dons do Espírito Santo. Pode lá encontrar, é interessante isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus do Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, nos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele povo descido de modo admirável sobre os discípulos, o seu poder purifique os nossos corações de todo mal e nos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, nos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Por todos do domingo da semana, vamos em casa, o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Número 115 do livro. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e